Está no ar Estação Mulher, um programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Bom dia, amigos do Estação Mulher. Estamos aqui nesse sábado, dia 27 de maio. Olha aí, gente, feriado do Memorial Day essa semana, o que significa o começo do verão. É verdade que a gente não vê muito verão lá fora, né? Nossa Senhora, mas hoje tem um solzinho, meio pálido, mas tem um sol, então vamos festejar, na esperança de que o verão chegue de verdade. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos, esse feriado do Memorial Day é considerado o começo do verão, né? É a chegada do verão. Então, vamos pensar que daqui para frente a gente realmente vai ter verão, certo? E eu vou ficar com vocês aqui. Meu nome é Heloísa, eu sou do Grupo Mulher Brasileira. Vocês estão no ar com Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, né? Onde você pode ter a sua opinião, onde você deve dar a sua opinião. A gente está aqui esperando por você. 617-884-1230, não vai embora, porque nós queremos você conosco, né? Falando, conversando conosco e contando o que você viu aí, o que você está vendo na sua comunidade. Essa semana, terça-feira passada, nós fizemos uma reunião muito interessante lá no Grupo Mulher Brasileira. Nós fizemos uma reunião com as lideranças religiosas. Agradeço aqui tanta gente que foi, os pastores, os padres, a irmã Elisete, foi também o pessoal do consulado, foi a Fânia da MAPS e foi a Beatriz Lopes, que é da clínica ali, a ex-Joseph Smith, que agora chama a clínica ali da Western Avenue. Então, foi muito bom porque nós conversamos exatamente sobre o que está acontecendo na comunidade, o que se passa. E, gente, a gente sabe que existe, né? Existe uma mudança na comunidade, no sentido de que as pessoas estão mais fechadas, estão evitando sair, né? Saem porque precisam sair, mas estão evitando sair. A gente sabe que as pessoas estão evitando até ir para o médico, às vezes levar os filhos para a escola, e estão evitando principalmente, talvez, fazer qualquer reclamação, reivindicar direitos. E isso aí não é legal, gente, não é legal. Nós todos que estamos aqui, nós todos somos seres humanos, nós somos cidadãs e cidadãos do mundo, não é? E a gente tem direitos básicos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho. E isso não mudou. Nenhum presidente da República mudou isso, gente. O que acontece hoje nos Estados Unidos é que nós temos um governo, não é, que legisla através de ações deferidas, ações executivas, ações deferidas. Assina lá um decreto, isso não muda a lei, isso instituciona alguma coisa por algum tempo, uma medida por algum tempo. É isso que o presidente Trump tem tentado fazer, mas presta atenção que ele tem perdido muitas batalhas. Ele tem perdido a batalha de proibir pessoas de 6 países entrarem nos Estados Unidos por 90 dias e refugiados de entrar no país por 120 dias. Então, ele perdeu a batalha para acabar com o Obamacare. Então, nós precisamos entender, né, compreender como que funciona o sistema, e o sistema funciona de forma que, se um governo tenta fazer alguma coisa que contraria, né, a Constituição daquele país, a Declaração de Direitos daquele país, que é o que está acontecendo aqui agora, os juízes entram em ação, ações contra essas medidas e são julgadas. E até o momento essas ações têm sido julgadas contra o presidente, quer dizer, né, ele não pode colocar em vigor essas ações. Então, isso a gente precisa saber para que a gente não... para que a gente consiga trabalhar o nosso medo, dominar o nosso medo, tá?
que a gente tem direitos, esses direitos não foram tirados. Eu quero também falar com vocês, conversar com vocês sobre o que aconteceu, uma coisa que aconteceu também essa semana, não é? Aquele atentado terrorista na Inglaterra, em Manchester, que matou 22 pessoas, inclusive uma criança de 8 anos. Eu quero conversar com vocês sobre essa questão da violência que deixa a gente muito abatida, né? A questão da violência deixa a gente muito abatida. A gente fica meio que sem saber, sem chão debaixo dos pés, se sentindo para baixo. Então é importante a gente saber como a gente lida com essas questões, né? O que a gente faz? Desliga a televisão? Não vê televisão nunca? Ou a gente não fala sobre o assunto, faz de conta que não existe? Como que a gente lida com isso? Como que a gente conversa com os filhos da gente sobre essa questão da violência? As crianças, em qualquer idade, até um bebê recém-nascido, percebe no ar, né, quando as coisas não vão muito bem, e isso afeta a criança. Como que a gente resolve isso? Então, para responder esta pergunta, eu fui conversar com a Flávia Feijó, que é psicóloga, trabalha no Consulado do Brasil, e olha só o que ela falou. Bom dia, nós estamos aqui com a Flávia Feijó, que é psicoterapeuta, que atende no Consulado do Brasil, trabalha no Consulado do Brasil. Ela vai explicar para a gente o que ela faz lá no Consulado. E nós vamos conversar com a Flávia sobre essa questão violência e as crianças. Como que a gente conversa com as crianças sobre violência, como que a gente trata dessa questão que está ficando cada dia mais parte do nosso dia a dia e assim mais difícil talvez de separar, de não ser influenciada por isso. Tudo bem, Flávia? Ei, Heloísa, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Obrigada pela participação, pelo convite. Obrigada a você. É uma honra a gente estar podendo participar do seu programa. É muito bom ter você. Então, Flávia, primeiro conta pra gente o que você faz no consulado. Então, no consulado, a gente tem um setor de assistência, que a gente dá orientação para os brasileiros em qualquer tipo de situação que as pessoas estejam passando. A gente tem toda uma equipe preparada para estar recebendo brasileiros com alguma dificuldade de adaptação ou problemas que estejam vivendo. E dentro desse setor de assistência, eu coordeno o programa de apoio à saúde e bem-estar, que é relacionado às questões emocionais, às questões de saúde, e é mais um serviço de orientação e de apoio. A gente não faz um tratamento no consulado, mas a gente dá essa orientação, a gente faz algum encaminhamento, a gente recebe pessoas, escuta pessoas e orienta da maneira que a gente puder. Então, a questão que a gente queria tratar hoje é a seguinte, é criança e violência. Infelizmente, houve um atentado terrorista, morreram 22 pessoas na cidade de Manchester, na Inglaterra, e foi exatamente isso aconteceu num evento que é direcionado para os jovens, para crianças, para adolescentes, para jovens, não é? Porque é um concerto de uma artista que ela atrai esse público. Está em todas as televisões, em todos os rádios, todos os jornais, todo mundo comenta sobre isso. Morreu uma criança de 8 anos. Como que nós, pais, podemos tratar com os nossos filhos? Devemos tratar com os nossos filhos sobre isso? Como que tratamos? Quais são, o que é mais, que seria mais efetivo? Como que a gente ouve e identifica os sinais de que a criança está assimilando parte dessa violência? Então, Heloísa, eu acho que a gente está num momento que nós estamos muito vulneráveis a situações de violência. As crianças estão expostas a isso, vendo noticiários ou colegas na escola. Eu acredito, e as pesquisas também revelam, que a gente não deve esconder os fatos. A gente tem que respeitar quando a criança vier com alguma pergunta ou algum fato. A gente tem que respeitar que ela tenha aquela curiosidade. A gente tem que compreender que se a criança não buscar informação em casa, ela vai buscar na rua, porque os fatos estão expostos aí.
Eu acredito que a maneira como os pais devem lidar, claro que vai de acordo com a idade de cada criança, usar uma linguagem simples, não esconder os fatos, mas também não expor muitos detalhes dos acontecidos, mas conversar, respeitar, tentar entender o sentimento daquela criança em relação àquele fato ou fatos de violência, e tentar ajudá-la dessa forma. Então, a gente vive numa sociedade, principalmente aqui onde nós vivemos em Boston, e que né, são praticamente 8, 9 meses de frio, e muitas de nós não temos quintal, não temos um jardim, não temos família, trabalhamos o dia inteiro, 10 horas seguidas, 12 horas seguidas. Então, muitas vezes a televisão é a babá dos nossos filhos. Sim. Ou deixamos a criança na frente da televisão por uma questão até de sobrevivência, para poder fazer outras coisas dentro de casa. Qual é a solução para isso? Simplesmente desligar a televisão, jogar fora, não ter televisão em casa? O que se faz para que a criança possa processar esses acontecimentos de uma forma menos traumatizante? Então, eu acho que em termos de televisão em casa, existem maneiras de você controlar o que a criança está assistindo. É claro que as crianças vão saber de alguns detalhes, vão saber de fatos que estão acontecendo lá fora, seja até dentro de casa para o pai assistindo um telejornal, ou seja na rua. Em casa é legal controlar, sim. Eu acredito que existem, hoje os sistemas já existem essa opção de controle para crianças, a opção da televisão ou de acesso a alguns sites. Então é importante que os pais saibam que as crianças, procurem compreender o que as crianças estão olhando, o que as crianças estão fazendo, mas mais uma vez, eu acho que simplesmente fingir que não existe, que as coisas que não estão acontecendo não é a maneira. Eu acho que até vai distanciar a criança da própria família. O mais interessante é realmente ouvir o que a criança tem de informação, o que ele trouxer de curiosidade, e de uma maneira clara e de uma maneira mais generalizada, conversar com essa criança de que existem realmente os fatos. Eu acho que quanto mais esconder, mais complicado fica a situação. Eu acho que as coisas têm que ser conversadas, sim. Tem que existir um diálogo, tem que existir uma conversa, mas claro, de acordo com cada idade, a linguagem é diferente para cada idade. E o que vocês vão conversar, o tipo de conversa é diferente para cada idade. Mas esconder não vai ser a solução. Eu acho que a solução realmente é conversar. E principalmente tentar compreender os sentimentos daquela criança em relação aos fatos que estão acontecendo. O que aquela criança está sentindo? Ela está com medo? O que é revolta? O que está sentindo? Por que ela trouxe aquele fato para conversar em casa? Entende? Então, evitar esconder como qualquer outro assunto. Eu acho que os assuntos têm que ser debatidos de forma saudável dentro de casa, sim. Quando não é, Flávia, quando as pessoas, o pai, a mãe, ou não percebem, porque por alguma razão, ou não se sentem em condições de colocar essas questões, ou de ouvir a criança, né? O que acontece? Como isso pode ser externado pela criança? Bom, a criança naturalmente vai ter curiosidade e vai procurar outros meios de estar se informando, eu acredito. E o diálogo é importante dentro de casa. Eu acho que para a criança se sentir confiante, confortável, eu acho que essas palavras têm que vir dos pais. Então, quando os pais falam, realmente está acontecendo, eu te compreendo, eu entendo que você esteja assustado, assustada, isso vai trazer tranquilidade para a criança, mesmo diante do fato. Então, tem que ter muito cuidado, justamente para não estar afastando a criança daquilo, e ela vai ficar pensando coisas que talvez não sejam reais. Nessas horas, quando acontecem esses fatos que são traumatizantes, que são bem agressivos, a criança tem mais tendência a criar coisas, a imaginar coisas, a imaginação dela vai mais longe ou não?
Eu acredito que é possível. É possível que ela se imagine, e especialmente se ela não tem resposta às perguntas dela. Então, se as perguntas não forem respondidas, é claro que ela vai procurar entender da maneira imatura dela e talvez fantasiar algum fato, sim, e daí surgirem sentimentos que até podem atrapalhar no dia a dia dela. Por isso o apoio da família é importante. Está entendendo quanto aquele fato está afetando a vida daquela criança. E por isso o diálogo é importante. Que tipo de comportamento pode alertar os pais? Bom, geralmente você procura um comportamento nas crianças quando ela muda o próprio comportamento, se tornam mais agressivas ou evitam sair, evitam fazer atividades que fazem no dia a dia normalmente. Esse tipo de comportamento, a mudança de comportamento, ela precisa ser verificada. Não necessariamente é alguma coisa, mas é preciso, quando existe uma mudança de comportamento, é preciso verificar o que está acontecendo, conversar com a criança e talvez até uma ajuda de um profissional para estar compreendendo aquele sentimento, aquela emoção, né? aquela mudança. Tem muita diferença entre como que a criança percebe essas coisas e o adolescente? Tem sim, como eu falei, tem a mudança, a criança tem um pouco mais de limitação de estar compreendendo as coisas como adolescente. Como adolescente você tem mais facilidade em estar tendo um diálogo mais aberto em relação a comunicação é um pouco diferente, de estar debatendo o tipo de pessoas que faz esse tipo de ato, como geralmente é o comportamento, questões mais sociais mesmo. Com a adolescência tem essa parte de poder se comunicar e poder ir além do fato. Já com a criança, a linguagem tem que ser um pouco mais simples, como eu falei, evitar estar escondendo fatos, mas falar de uma maneira bem simples. Realmente isso acontece, isso aconteceu lá, não significa que vai acontecer aqui, mas existem pessoas que realmente têm um problema e acabam fazendo esse tipo de atitude, tomando esse tipo de atitude. E o que você pensa em relação a isso? Como é que você se sente em relação a isso? Você está triste? Sim, eu estou triste. A mamãe também está triste, o pai também está triste. Mas você continua a sua vida, a gente tem a sua escola para ir, esse tipo de coisa. O que mais que está acontecendo? Vamos explorar esse sentimento. Então, é mais por aí. Então, a linguagem é diferente. O conteúdo que vai ser explorado é um pouco diferente, porque com adolescente você pode ir um pouquinho além. Evitando, claro, detalhes dos acontecidos, mas um pouco além sobre o que fez essa pessoa fazer isso, como pode explorar um pouquinho mais, assim, e ter uma conversa saudável com os pais. Então é importante determinar ou mostrar para a criança aonde que isso aconteceu, para que ela, por exemplo, mostrar um mapa, um globo terrestre, para que ela veja, a gente está aqui e isso aconteceu ali, quer dizer, para que ela tenha uma ideia da distância, ou que ela perceba que não foi exatamente aqui do lado. Aqui do lado, exatamente. Isso pode ser, sim, pode ser explorado quando a criança já compreende em termos geográficos, né? Essas questões podem ser exploradas assim e devem, porque para as crianças compreenderem. Como eu falei, a gente não pode ficar fingindo que as coisas não estão acontecendo, que elas vão ouvir em algum lugar isso, elas vão buscar informação. E quando ela busca informação com os pais, dá um pouco de segurança. Quando os pais estão abertos a conversar, ainda que com uma linguagem mais limitada, uma linguagem mais simples, vão passar essa segurança para a criança. E aí eles vão falar, nossa, se meu pai está falando que eu posso sair, não, realmente eu posso sair. Aconteceu, ele me compreende que eu vi, ele compreende que eu estou triste, que ele também está, mas eu posso sair, ele está dizendo que eu posso sair, não vai acontecer comigo aqui fora. Então, eu acho que passa essa confiança que eles precisam, mas para isso precisa ter diálogo, né? Claro. E, Flávia, no caso de bebês, que às vezes a gente, até amamentando a criança na frente da televisão, a criança pode não estar olhando para a televisão, mas ela está ouvindo.
E pode ser que os sons sejam assustadores, porque é uma bomba explodindo, um tiro sendo... Isso afeta o bebê ou isso ele não Então, chega... eu acho que, principalmente quando está amamentando, a gente pensa num momento, numa situação mais, apesar de ir do lado de fora, tá, às vezes num mall, um outro local, mas a gente quer um momento mais tranquilo, né? A gente quer passar um momento mais tranquilo para aquela criança, e quanto menos estímulos, melhor, porque aquele momento é importante para a criança estar se concentrando ali, é novidade, tá sugando e fazendo a sucção, né? E é importante ter essa tranquilidade. Sim, evitar barulhos muito intensos, principalmente nesse momento que é tão maravilhoso, mas também é tão íntimo do bebê, né? Que está se alimentando ali. É interessante. Eu acho que o bebê não precisa estar exposto a barulhos, esse tipo de coisa, mas também, quando eu digo barulhos, são bombas, assim, que a gente vê na televisão, né? Quanto mais um ambiente mais tranquilo, melhor, né? Até porque tudo é muito novidade, assim, uma coisa de cada vez, né? Claro, é verdade. Então, o que para a gente encerrar, e se você tiver alguma coisa para acrescentar que eu não perguntei, por favor, você acrescenta, mas como que para encerrar, qual é a mensagem mais importante para as famílias, para as mães, para os pais que estão nos ouvindo agora e que às vezes não acham que não tem como conversar com as crianças sobre esse atentado terrorista e outros que a gente vê, né? Toda hora infelizmente tem noticiário ou de crime ou de atentados terroristas no mundo. O diálogo, a comunicação é muito importante na família, tem que ser parte da dinâmica da família, o diálogo em todas as questões gerais. Se a criança vier com uma pergunta, não ignorar, ainda que a gente não saiba responder, ainda que a gente pensa que, nossa, de onde que vem essa pergunta, onde que essa criança viu aquilo. Se veio com uma pergunta, já sabe de alguma coisa, está curioso em relação a isso, e é importante que discuta isso em casa, tá? Para a criança realmente seguir mais segura. Alguns pais vão ter dificuldades porque cresceram num ambiente que não tiveram comunicação, mas, mais uma vez, é possível que vocês consigam desenvolver essa dinâmica em casa, ainda que o exemplo que vocês tiveram não foi o ideal, ainda é possível. Talvez você tenha mais de um filho, passar um tempo com um filho, um tempo especial com um e um tempo especial com o outro, além do tempo juntos, né? Até para entender um pouquinho o que aquela criança está sabendo, quais os sentimentos que aquela criança está tendo. E mais importante de tudo, eu acho que valorizar o sentimento. Valorizar o sentimento da criança é muito importante. Se a criança chora por algum motivo que viu na televisão, alguma coisa, é importante valorizar aquilo, não é besteira, aquela criança está sensível em relação a isso, é importante dizer, a mamãe sabe que, o papai sabe que você está triste, eu entendo, realmente é muito triste o que aconteceu, e tentar evitar dizer isso é besteira e tudo mais. Eu acho que o mais importante é esse diálogo saudável. Sim. Certo. Bom, então vou agradecer a sua participação mais uma vez no Estação Mulher. Muito obrigada. Né? Só mais uma coisinha que eu queria colocar. Por favor. Sempre que tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da criança ou o comportamento da criança, não custa nada vocês procurarem alguma ajuda, seja na escola, seja pelo médico da criança. Não tem problema nenhum que a resposta seja, não tem nada. Mas se tem uma pulga atrás da orelha, procura alguém. Não custa nada vocês procurarem e estar, né, se preocupando e estar procurando saber se tem alguma coisa. O melhor de tudo é que vão falar não vai ter nada. Então, tá tudo bem. Mas se tiver alguma coisinha, se tiver uma dúvida, não tem problema nenhum. Os profissionais estão preparados para dúvidas muito simples e até para quando não tem nada, mas a mãe está preocupada com alguma coisa. Sempre busque ajuda profissional, sempre busque ajuda da escola. Se tiver alguma diferença no comportamento da criança ou algum sentimento da criança, seja... Bom dia.
Então, gente, vocês ouviram a entrevista da Flávia Feijó, que trabalha no Consulado do Brasil, é psicóloga. Se vocês precisam da Flávia, vocês podem contactá-la através do e-mail contato.boston@itamaraty, com y no final, .gov.br. Eu vou repetir, contato.boston@itamaraty, com y no final, .gov.br. Se você não conseguiu copiar, porque está dirigindo alguma coisa, dá uma ligada para o grupo 617-202-5775. A gente pode dar para você isso. Você também pode ligar para o consulado 617-542-4000 e tentar falar com alguém. O telefone da Nilceia, o ramal é 3129. Ou você pode ligar para aqui agora, 617-884-1230, que a gente está aqui e a gente quer ouvir a sua opinião. A gente conversou com a Flávia Feijó, psicóloga do consulado, sobre como que a gente lida com essa violência tão exposta hoje no mundo, né? Uma violência tão agressiva. Violência agressiva é um pleonasmo, né, gente? Mas eu digo assim, que é muito difícil a gente ficar alheia a essa violência, ou a gente ser influenciada por essa violência, porque ela está em todo lugar. Ela está na televisão, ela está no jornal, ela está na nossa expressão corporal, ela está na nossa interlocução com outras pessoas. Às vezes a gente sequer percebe isso, mas a gente vai assimilando. Então, né, vamos pensar como que a gente pode lidar com isso, tá? Vamos ouvir uma musiquinha agora para animar e a gente volta já já. Você está no ar com o Estação Mulher. Acende o candeeiro, ó nega, alumeia o terreiro, ó nega, vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio geral. Vai, nega, vai! Acende o candeeiro, ó nega, alumeia o terreiro, ó nega, vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio geral. A depressa, Maria, antes que fique tarde, daqui a pouco escurece, não dá pra avisar ninguém. Da volta não esquece e falar com Dona Irene. Outra coisa, e passar pelo armazém, trazer um pacote de vela e 1 litro de querosene, viu, nega? Dessa vez não pode acontecer o que aconteceu da outra vez. Lembra, fia? Foi uma coisa incrível, o ensaio parou porque faltou combustível. Vai, nega, vai! Acende o candeeiro, ó nega, alumeia o terreiro, ó nega, vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio geral. Olha aí, a gente está ouvindo, né? Acende o candeeiro, muito bom isso aí. Eu vou lembrar para vocês que a estação, a época de festa junina está começando, gente. Olha aí, a época da festa junina está começando e você não quer perder. Começa exatamente hoje em Cambridge, na igreja de Santo Antônio, em Cambridge. Hoje, 27 de maio, é a primeira festa junina dessa época, de 5h30 da tarde às 11h30. Vai lá em Cambridge, na rua, no 400 Cardinal Medeiros, em Cambridge. E próximo sábado, vai ser na igreja de Santo Antônio, em Allston, ali na Holton Street, em Allston, né? De 5 às 10h30 da noite, tá? Então, você tem hoje para ir. E aproveita que o tempo hoje nem tá tão ruim assim, né? Tem um solzinho meio amarelo, mas tem um sol, não tá chovendo. Não vai chover hoje, viu, gente? A meteorologia diz que hoje não vai chover, então se anime, bota a sua roupa aí de festa junina e vai lá na igreja de Santo Antônio de Cambridge. E sábado que vem na igreja de Santo Antônio em
em Austin. Agora eu vou conversar com o Diego Ló, do Centro do Trabalhador do Metro-Oeste, lá em Framingham, e a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre um caso que aconteceu agora há pouco tempo, de um trabalhador, né, que sofreu um acidente. A companhia onde ele trabalha não tinha Workers' Compensation, né, aquele seguro que paga para você poder ficar sem trabalhar enquanto você está se tratando, porque você não tem condições de trabalho. E quando ele foi reivindicar esse direito, o patrão dele armou uma armadilha para ele, chamou a imigração. Vamos ouvir o que o Diego nos conta desse caso. É importante que você ouça, tá? E lembrando que nessa terça-feira, você que trabalha em construção civil, falando em acidente de trabalho, que são tantos os que acontecem, gente, e as fatalidades o índice de fatalidade é alto em Massachusetts. Então, nessa terça-feira, a partir das 5 da tarde, nós vamos estar fazendo o treinamento da OSHA de segurança no trabalho, principalmente com relação a quedas, principalmente com relação a você levantar peso, como você faz isso sem se machucar, como você previne quedas no trabalho. Vai ser uma parceria do Grupo Mulher Brasileira com o Centro do Trabalhador Brasileiro, o ex-Centro de Imigrante, que mudou de nome, né? O Centro do Imigrante mudou de nome, e a OSHA. E se você quer saber sobre isso, liga para a gente no 617-202-5775, fala com a Lídia. Agora vamos ouvir o Diego conversando com a gente aqui no Estação Mulher. Vamos conversar agora com o Diego Ló, lá do Centro dos Trabalhadores do Metro-Oeste. Nós vamos conversar sobre um caso que está aí nas notícias, que tem sido tratado pelas organizações que trabalham com direitos trabalhistas, mas que o Diego conhece muito de perto, porque foi ele que pegou esse caso e acompanhou de um trabalhador, né, que teve um acidente no trabalho, e que a companhia onde ele trabalha não tem Workers' Compensation, e quando ele foi reivindicar esse Workers' Compensation, ele teve um encontro, a imigração estava esperando por ele. Diego, conta pra gente como é essa história, quem é esse trabalhador? José Flores é um senhor, deve ter um pouquinho menos de 40 anos, trabalhador de Centro-América, Honduras, trabalhador de construção, e estava trabalhando final de março, quando caiu da escada e fraturou muito severamente o fêmur, o osso entre a cadeira e o joelho. De tal maneira, levaram ele no hospital, sofreu várias cirurgias, tem uma vara de metal da cadeira até o joelho. Então ficou sem trabalhar esse tempo todo, claro. Sim, de março até mais ou menos a meios de maio, ele estava sem trabalhar, recuperando-se, ainda que não podia levantar-se da cadeira só, caminha com muleta, e tem uma família grande, 5 filhos, menores de idade, que dependem dele, e sem receber um centavo durante todo esse tempo. O patrão, como não teve seguro, e como o seguro de acidente de trabalho, que é obrigatório, se assustou, e em algum momento que o Estado estava pressionando a ele, ligou para José, convocou ele para o escritório dizendo: quero te obsequiar, se disse, dar um dinheiro para seus filhos. Chamou uma segunda vez, outra vez convocou ele, marcaram 2 dias depois, chegou, e na hora de sair do escritório,
a imigração estava esperando ele afora. Foi detido junto com o filho de 2 anos, o qual implicou todo um calvário para a família de que entregassem o filho, que estava assustadíssimo, por suposto, pela experiência, e passou mais ou menos 12 dias detido por migração, até a gente... Bom, aí já é outro capítulo da história. Diego, antes da gente passar para outro capítulo, o seu José, ele sabia que ele tinha direito ao Workers' Compensation, a esse seguro que os trabalhadores que sofrem acidentes têm direito? Ele tinha alguma noção dessa ou não? Sim, e tinha aberto um caso e foi... E por suposto, o hospital sabia que ele não ia pagar isso, os gastos médicos do bolso dele, e que tinham que cobrar do seguro do acidente. Ele foi levado de ambulância da obra onde estava trabalhando. Então, sim, sabia, mas por o patrão ter deixado vencer o seguro, ele não conseguia receber. Tinha, por sorte, um dos melhores advogados para aquele trabalhador indocumentado, a Stacy Sobotic, e o qual foi chave no momento que ele é detido, porque junto com a advogada de imigração que Stacy recrutou e o apoio nosso, e formamos equipe para resolver a situação, buscar uma solução da situação. E, Diego, ele foi preso, a imigração o prendeu com um filho de 2 anos. Essa criança é americana? Sim. Nascido nesse chão. E a imigração prendeu a criança de 2 anos? Bom, a criança estava com o pai quando a migração deteve a ele. Sim. Então, tiveram que levar o filho junto com quem estava dirigindo o carro até a casa da família, e a mãe teve que sair e frente à imigração teve que assinar, demonstrar, entregar os documentos dela para os agentes de imigração. Então, todo mundo sabia que também a imigração sabia onde estava o resto da família. E quem é essa... Em que firma o seu José trabalhava, Diego? É uma companhia que se chama Tata Construction, de South Boston. Foi realmente uma emboscada do mais feio. Dizer a uma pessoa, depois da sua negligência contribuir a que ele está sem receber, enganar ele e oferecendo um dinheiro para ajuda. É uma coisa muito difícil de aceitar que pode passar entre pessoas decentes. Mas, então, ele se foi detido, o próximo dia já conseguimos advogado de imigração, a gente estava acompanhando a família, porque a família tinha que tomar decisões no caso, e para isso também necessitavam sentir algum apoio emocional, e a gente tratou de apoiar tanto legalmente como emocionalmente. A gente lançou uma campanha para levantar fundos para cobrir os gastos
de advogado e os gastos de manutenção da família. Dos passos principais foi entrar em contato com as autoridades para ver se existia alguma maneira de proteger, isso, de liberar como se disse, o comportamento do patrão. Sim. Porque a gente realmente considera tóxico em absoluto essa conduta, porque assusta. Se um patrão pode fazer isso sem consequência, nenhum direito do imigrante vale. Claro. E não só trabalhador acidentado, é trabalhador que não recebeu, é vítima de violência doméstica, é vítima de assédio sexual, é inquilino que está ameaçado com o desalojo, despejo despejo do apartamento. Sim. Todas essas situações muda a dinâmica da possibilidade da pessoa defender-se com dignidade os seus direitos humanos. Então, Diego, o seu José foi preso. E o que aconteceu a partir do momento que ele foi preso? Bom, no final das contas, o que foi chave foi que as autoridades entenderam, compartilharam o nosso preocupação com o que representa esse ato do patrão. Uhum. O fato que o patrão conseguiu usar a imigração para tratar de anular o direito do rapaz, e as autoridades armaram uma investigação, das autoridades armaram uma investigação, e finalmente ele foi liberado durante 6 meses mínima, enquanto estejam investigando a conduta do patrão, tanto em sentido civil como criminal. Tá, e ele está recebendo agora o seguro de Workers' Compensation, ou ele ainda não está recebendo? Ainda não recebeu, ele ontem estávamos na conciliação do caso, e existe aí, mas são detalhes. Eu tenho confiança plena de que daqui a uma semana ele já está aprovado. Uhum. Ou menos, o assunto agora é uma questão legalista de comprovar que foi corretamente cancelada o seguro do patrão, para que o seguro do encarregado da obra seja a que cubre. Então, quer dizer, na construção, quando o patrão formal, o patrão direto, não tem seguro ativo, quem contratou o patrão ou o encarregado da obra o seguro deles é o responsável. Sei. Então, é uma questão de simplesmente confirmar alguns detalhes sobre como foi cancelado o seguro do patrão uns dias antes do acidente, para que se é certo que se podemos confirmar que foi cancelado, então já aplica o seguro do encarregado da obra. Tá, e Diego, por que é importante a gente contar essa história? Eu acho que é importante. Tem várias coisas que a gente podemos aprender disso, pelo menos para mim e para a maioria das organizações que estamos conversando sobre o que passou.
nos parece importante 3 pontos, pelo menos. Que um patrão deve saber que pode sofrer consequências, que não vai poder fazer essas falcatruas sem impune de consequências. Uhum. Isso é muito importante, que ele conseguiu, durante um tempinho, vencer. Mas, e quero reconhecer, a ameaça de denunciar um trabalhador ou uma outra pessoa, um inquilino, a imigração é uma questão de todos os dias. Todos conhecemos essas situações. O que é novo ou é muito inusual é que o patrão chega a intentar e que consegue que a imigração se enganha e entra na jogada. Então, então, espero que os patrões vão que tem alguma sentem algumas qual é a palavra Consequência? Bom, tem inclinação, alguma desejo de fazer isso, vão pensar muito bem, porque esse senhor pode agora sofrer consequências muito mais além das multas e castigos por não ter seguro operante no momento. Agora está em perigo de sofrer castigos muito mais fortes, porque é possível que seja acusado de ações criminais. Construir a justiça é uma coisa muito sério no direito deste país. Então, isso é uma aprendizagem, eu acho. Outra muito importante, eu acho, é que se você é trabalhador sem documentos, ou pessoa sem documento, ou se você tem um familiar que não tem e está numa situação vulnerável, saber que apesar dessa vulnerabilidade, você sim tem direito e você pode lutar esse direito. Você tem que ter coragem. Você tem que ter... mas a gente não pode simplesmente deixar se perder o direito humano, a dignidade humana neste lugar que agora é nossa casa. Então, tem 2 lições nesse caso, pelo menos. Uma, de que se alguém se atreve, um patrão se atreve, ou um abusador se atreve a desrespeitar o direito do trabalhador ou da pessoa, ou tenta ameaçar chamando a imigração, tem consequências. Exato. E a segunda é que a vítima não deve calar. Exatamente. Porque ela será protegida, sempre tem meios de protegê-la. É isso? Sim, eu acho que faz falta somar uma coisa super importante nesse ponto. Sozinho, a gente vai ter muita dificuldade de defender nosso direito. Então, eu acho que também a visão da Grupo Mulher Brasileira, que nós temos que chegar ao centro comunitário onde a gente pode encontrar respaldo e fazer uma conexão. Temos que aprender o nosso direito, porque o direito se tem que
exercer com inteligência, com astúcia. Também, mas, então, temos que aprender nosso direito, temos que pedir apoio quando estamos em necessidade de apoiar, desse apoio, porque se estão infringindo o nosso direito, e temos que oferecer o nosso apoio para os demais companheiros, porque a organização só tem força na medida que a comunidade realmente se une em torno dessa organização. Então, o nosso direito depende da organização da comunidade. Exatamente. E, Diego, na sua experiência, o que você acha que vai acontecer nesse caso? Você tem alguma expectativa? Olha, eu sei que o caso está em baixa investigação, eu entendo certos fatos de como foi certos fatos, mas eles vão ter que encontrar os documentos, eles vão fazer o trabalho de detetive para estabelecer que realmente estabelecer que quem convocou a imigração foi direta ou indiretamente o patrão. E daí, se eles constam esse fato, eu acho que esse sujeito vai encontrar que, em vez de resolver um problema desaparecendo o José Flores, ele mais bem gerou um problema enorme para ele e para sua companhia. Fica aí a lição, esperamos que seja exatamente isso. Quer dizer, o processo está sob investigação e, quando terminar essa investigação, provavelmente a conclusão será essa. Quer dizer, ele tentou acabar com o problema, ameaçando o seu José e chamando a imigração. Entregando ele, emboscando ele com a imigração. Exatamente. Se a investigação pode constar que ele fez isso, eu acho que ele vai sofrer consequências muito severas. E seria merecido castigos fortes e eu espero que a lição vai servir tanto para aquele que quer explorar como aquele que está sujeito à exploração e está em dúvida se pode ou não pode reivindicar seu direito. Certo. Tem uma última coisa, Heloísa, que eu acho que é importante nessas coisas. Sim. É um momento para demonstrar à comunidade geral, à comunidade cidadã, as contradições de uma política migratória, não sei qual é a frase, de immigration enforcement. De leis de imigração. Aplicação da lei de imigração. Sim, a fiscalização, as políticas de imigração atuais, o que implica enquanto a qualidade da sociedade em que vivemos, porque acho que ninguém quer morar numa sociedade onde uma conduta como essa seja impune. Não é uma sociedade onde eu quero morar, aí seja que me toca diretamente ou não. É uma sociedade corrupta, uma sociedade que não alcança o que a gente quer
da sociedade humana. Claro, quer dizer, uma sociedade que não respeita o ser humano, os direitos humanos, a dignidade das pessoas. A gente luta exatamente pela dignidade das pessoas, pelos direitos. Então, a gente não quer viver numa sociedade, eu acho que os norte-americanos não querem viver numa sociedade, como você mencionou, impune, em que não existe lei, em que qualquer coisa pode ser feita, pode ser, né, aplicada. Diego, super obrigada pela sua participação, mais uma vez, no Estação Mulher. E, por favor, quando tiver mais novidades sobre esse caso, a gente tem interesse mesmo em contar isso e mostrar para as pessoas, para os trabalhadores, para as trabalhadoras brasileiras, que o silêncio e o medo não vai ajudar ninguém a se proteger. A gente exatamente necessita que as pessoas tenham coragem de falar e de exercer seu direito. Agradeço em nome de Casa do Trabalhador, agradeço que o Grupo Mulher Brasileira está caminhando junto conosco e os outros organizações do IWCC para conquistar o mais respeito ao direito humano nesta sociedade. Obrigada, Diego. Até a próxima. Então, vocês ouviram aí, fica o recado do Diego, tão importante, gente. Você que está ouvindo, é aquilo que a gente estava falando antes, que eu falei antes, né? A gente não pode ter medo, a gente não quer ter medo. A gente até tem medo porque o medo é parte da natureza humana, mas a gente tem que ter coragem de vencer o medo, de ir em frente, de stand-up, levantar e falar apesar do medo, porque o medo não protege a gente, o silêncio não protege a gente. Olha aí, a gente está chegando no final do programa Estação Mulher deste sábado, 27, o último sábado do mês de maio. Aproveitem muito o feriado do Memorial Day, tem várias coisas acontecendo, amanhã, domingo, ali em frente. Hello? Hello. The other one. What is the... I think... Hello? 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 I think I didn't press... I don't know. I pressed it.